Talvez você já conheça a história do José Luiz Tejon, o escritor, palestrante e professor que já participou de programas de televisão, como foi entrevistado por Jô Soares. É comentarista de rádio há mais de uma década. Se você ainda não viu sua trajetória inspiradora, preste bastante atenção nesse vídeo que mostra o sucesso alcançado por um garoto que tinha tudo para dar errado na vida. Sua história parece improvável, mas é real. Antes, porém, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros possíveis interessados para que possamos gerar melhores e mais conteúdos para vocês. Obrigado. Olá, pessoal. Esse quadro de entrevistas do canal Agricultura A a Z traz grandes nomes do agro, com a ideia de compartilhar suas histórias e suas sabedorias. Hoje estamos aqui com um nome muito especial, reconhecido e respeitado até mesmo além do agronegócio. Paulista, nascido em 1952 em Santos, ele é filho adotivo de um casal de imigrantes, Dona Rose e Senhor Antônio, não tendo conhecido seus pais biológicos. Com uma trajetória incrível de superação e com uma carreira brilhante, convidamos hoje o Dr. José Luiz Tejon, um homem que dispensa apresentações. Tejon, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, por estar aqui compartilhando conosco um pouco da sua história e dos seus conhecimentos sobre a cadeia do agronegócio, liderança, gestão e marketing. Eu sei que sua história motivará muitos jovens do Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Borém. De verdade, nasci em Santos, não sabia nada de agricultura, pecuária, nada. E eu fui ensinado e educado por agrônomos maravilhosos. E aqui nós vamos tratar de Viçosa, campus lindo, parabéns aí à turma, que universidade espetacular, e duas personalidades de Viçosa que fizeram uma diferença gigantesca na minha vida, porque sozinho a gente não é nada, viu? Portanto, que prazer imenso estar compartilhando com essa turma aí maravilhosa dessa Viçosa querida. Obrigado, Tejon, obrigado. A sua história é inspiradora e já motiva muitas pessoas. Muitos conhecem sua trajetória, mas você poderia contar um pouquinho da sua jornada, especialmente da sua infância, dos seus desafios? Pois é, o mundo, Borém, ele é cheio de desafios. Então, a gente entender isso, e logo cedo, é muito importante que os papais, mamães, preparem as crianças para a luta com relação às imperfeições do mundo, né? E aquilo que a gente tem como desafio positivo, onde tem imperfeição, tem oportunidade de aperfeiçoar. Por isso, Viçosa existe. Se tudo fosse perfeito, não existiria uma Viçosa. Ela existe porque a oportunidade do aperfeiçoamento de tudo é grande. Então, eu tenho um início de vida muito complexo, muito complicado. Não conheci meus pais adotivos, faleceram, então eu fui adotado por um casal pobre de imigrantes em Santos, e lá, aos 4 anos de idade, sofri uma grave queimadura no rosto, um acidente caseiro, uma mistura de cera derretida que atingiu o meu rosto, e aí eu tive uma experiência praticamente dos 4 anos até os meus 15 anos de idade, entrando e saindo de hospitais públicos, estudei em escola pública. Portanto, tive uma infância ali, uma juventude, que se alguém olhasse, diria, não tem condição nenhuma de chegar onde cheguei. Mas foi exatamente dessa dificuldade, foi exatamente deste incômodo, né? Aliás, meu último livro chama O Poder do Incômodo, foi exatamente da superação desse grande incômodo que eu estou aqui. Portanto, eu aprendi ao viver, e aprendi na infância e na juventude que
me deu um incômodo. Quanto maior for o incômodo e eu o superar ou enfrentar, melhor e maior eu serei. Agora, não fazemos sozinhos. Por isso, o capital afetivo, por isso, amigos, por isso, mestres, professores, no meu caso, doutores, enfermeiras, família adotiva e pessoas que ao longo da vida eu tive a felicidade de encontrar e conviver, de ouvi-las, delas gostar. E quando a gente gosta e admira seres humanos, a gente extrai, pega para a gente o melhor deles. E talvez essa seja a explicação mais simples do grande, o pessoal fala, que tremendo sucesso sua carreira, que história de vida maravilhosa, mas ela é relativamente simples. Eu fui educado a admirar pessoas, a obter das pessoas o melhor que elas poderiam entregar. Então, acho que isso explica o porquê que eu estou aqui. Capital afetivo. Aprendi bem cedo, muito cedo, com meu pai e minha mãe. Meu pai me dizia, vendo o meu rosto queimado, né? Ele dizia, filho, não tenhas vergonha da tua cara. Era um português, traz os montes, falava com sotaque. Filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Então, eu fui educado. Eu devo muito, muito e muito aos meus pais adotivos e depois às pessoas maravilhosas que eu aprendi a cultivar e continuo cultivando. Mas é isso, professor Borém. A história síntese aí do meu começo foi por aí. Com certeza, Tejon, uma história de superação. E a gente sabe da sua intimidade com a música. E qual a importância da música para você, Tejon? Foi vital, professor, porque eu fui salvo num acidente aos 4 anos de idade pela minha vizinha. Essas coisas da vida. Ela viu, eu estava em chamas, ela saltou o muro, que era um muro baixinho, abafou o fogo e me salvou. Essa senhora, a dona Helena Amorim, que salvou a minha vida naquele momento, ela era professora de violão. Então, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, ela começou a me ensinar a tocar violão. E ao aprender a música, porém, pessoal, eu vi que era possível criar. Porque você aprendia ali meia dúzia de acordes, ok, você cantava umas músicas dos Beatles, música popular brasileira daquela época, Tropicália, anos 70, anos 60, né? E eu aprendi que eu podia criar músicas. E comecei a criar músicas. E um amigo escreveu uma música num festival de música popular, naquela época, sem que eu soubesse. Ele gravou e escreveu em meu nome. E um dia ele chegou, olha, a tua música foi eleita para o festival. Aquilo foi de uma importância gigantesca, porque eu descobri que a criatividade, que o que você podia criar a partir da sua vida, era muito maior do que o problema, o obstáculo. Então, a música me deu autoestima. A música me ensinou, você pode criar 3, 4, 5, 6 acordes, os mesmos acordes, mas você pode fazer coisas novas com os mesmos acordes. Então, foi na descoberta do poder da criatividade, quando eu tinha 15, 16 anos de idade, através dos festivais, fiz música para teatro em São Paulo, ganhei prêmio em 1970 de melhor música para teatro na cidade de São Paulo. Foi a criatividade que então me permitiu expandir os meus horizontes a partir da música. Então a música me fez descobrir o que eu recomendo a todo jovem que está aqui conosco, descobrir o poder da criação. O poder da criação, sem dúvida, é o que está presente aí na agronomia, na zootecnia, na veterinária, em toda a ciência. Poder criativo é o que separa o ser humano dos outros seres. Seres humanos, eles não só se adaptam, tive que me adaptar, mas a partir da adaptação, você cria. Isso é o que separa o ser humano que vai ao futuro. Poder de criar. Foi isso, professor. A música para mim. Incrível. Muito bacana a gente ver essa força, garra, que lhe tornou esse grande ser humano, antes mesmo de grande
profissional reconhecido de ponta a ponta no Brasil. Mas conta para nós, alguma vez você pensou em desistir? Pois é, a gente, quando jovem, sempre tem assim umas certas recaídas, mas era muito difícil pensar isso, porque meu pai e minha mãe me prepararam para o mundo, eles me ensinaram muita coragem. Coragem foi o fundamento da minha educação. Eles me ensinaram coragem, enfrentar o mundo, resolver os problemas lá fora. Me ensinaram muito amor ao trabalho. E então eu fui muito encorajado pelo meu pai, pela minha mãe adotiva e pelas pessoas com quem eu convivia. Então, pensar em desistir, raros momentos em que você podia cair em depressão, ali já mais com 15, 16, 17 anos, quando você começa a pensar o que vai ser da minha vida. Mas exatamente por esse fundamento da coragem que me foi muito internalizada desde pequeno, por Antônio e pela Rosa, a música que me dava um prazer gigantesco, uma alegria gigantesca, a coisa de criação, e a criação ser admirada pelas pessoas. As pessoas gostavam. Aquilo tudo me empurrou de uma maneira muito forte. Então, os raríssimos momentos de desistir, eles eram superados velozmente pelo prazer de existir. Coragem. O ensinamento Excelente. Fundamental, professor. Excelente. Nós sabemos que você é formado em jornalismo, comunicação, educação, mas fez uma belíssima carreira no agro. Como que houve a interseção destas áreas? Professor, porém, antes de até sobre a música, eu até recomendaria que o pessoal acompanhasse muito a Roberta Miranda. É uma compositora espetacular, uma história de vida maravilhosa. Eu estou apaixonado cada vez mais por conhecer a história de vida e coisas lindas. Então, a última música que ela fez, Bom Dia Minha Terra, olha, pessoal aí de Viçosa, é um hino do novo agro. Bom Dia Minha Terra merece ser ouvida com muito amor. Mas como é que eu fui parar lá no agro? Essas coisas da vida. Eu, com a criatividade, que era muito forte em mim, eu fui estudar propaganda, publicidade, área de comunicação. E eu estava fazendo um estágio de graça, gratuito, um estágio gratuito numa agência de propaganda em São Paulo, uma pequena agência que tinha, por coincidência, os trabalhos, a conta da Máquinas Agrícolas Jato, lá de Pompeia. E eu era o estagiário. E ninguém lá da agência tinha ânimo e vontade de fazer uma campanha publicitária para propaganda de máquina agrícola, pulverizador agrícola. O pessoal queria trabalhar nas coisas do consumo, da cidade, que dava status para o publicitário. Eu era o estagiário, me mandaram fazer. Eu nunca na vida, professor, eu tinha visto um pé de café, nada. Eu vivia em Santos, São Paulo. O que eu conhecia lá, banana, que tinha lá no litoral, jambolão. Portanto, veio aquele negócio, pulverizador, máquina. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Pulverizador? Serve para quê? Inseticida, defensivo? Produto? Que raio é isso? Como eu não conhecia nada, eu pedi para o pessoal, olha, me arruma para eu passar 2 dias com esse pessoal. Onde é que eles ficam? Ficam em Pompeia, 500 quilômetros de São Paulo. E naquela época a gente ia de trem, pegava o trem à noite, um trem leito, saía às 10 da noite, chegava às 8 da manhã em Pompeia. E assim vai. Então tá bom, você vai lá conhecer. Quando eu lá cheguei, fui recebido por um agrônomo. Outro ser humano, infelizmente já falecido, José Maria Jorge Sebastião, agrônomo, tinha sido presidente do IBC naquela época, Instituto Brasileiro do Café, e ele era o diretor de marketing da Jacto. Recebeu aquele garoto lá de 21 anos de idade, cabeludo, meio hippie, me deu uma aula, professor Borém, me deu uma aula ali em 2 dias que eu fiquei na Jato. Ele me explicou o que eram as máquinas, me levou na fazenda dele, me mostrou o cafezal, me explicou o que era a pulverização, me explicou o que era a agricultura daquela época. Isso foi em 1970
75, quando eu fui lá a primeira vez fazer esse trabalho, e me deu uma lição, e ele falou uma coisa importante: o agricultor tem que ir melhor todo ano. Ele nunca pode ser igual nesse ano ao que ele foi o ano passado. Ele tem sempre que melhorar, progredir. E era perto da Olimpíada, e eu fiz uma campanha para a Jato que a agricultura era igual a uma Olimpíada. Era uma Olimpíada agrícola. E a Jato, a marca Jato, supera todas as marcas. Claro que aí tinha uma jogada com os concorrentes, mas tinha também essa proposta de que os agricultores, todo ano, tinham que superar as marcas de produtividade, etc., que o doutor Zé Maria Jorge Sebastião me explicou. O pessoal adorou esse trabalho. Adoraram essa campanha feita por mim, usaram isso em alguns materiais publicitários, e passado ali um ano e meio, o diretor, o gerente de marketing que estava lá, subordinado a esse diretor, ele não mais quis ficar em Pompeia, quis ir para São Paulo. Aliás, ele veio para trabalhar na época, bicicletas Caloi, e o pessoal gostou muito de mim, e me convidaram. E aí, professor, eu ganhava o quê em São Paulo? Estagiário, eu ganhava, um salário mínimo e meio, vivia de favor na casa da minha tia, e aí a Jato me convidou para ir para lá, para assumir a área de marketing. Eu tinha 23 anos de idade, por aí, e quando cheguei lá, uma escola com seu Nishimura, Sunji Nishimura, com a família Nishimura, com Zé Maria. Eu fiquei ali, professor, 5 anos da minha vida aprendendo. E ali eles me levaram a conhecer o Brasil, me levaram a conhecer cooperativa. Era o início de um trabalho grande que o Brasil fazia naquela época para a produção, busca de autossuficiência em trigo, conhecer a Embrapa. Eu tive uma escola simplesmente espetacular na Jato. E por quê? Porque ninguém quis fazer um trabalho. Deram para mim, eu fiz. E, obviamente, eu fui lá. E ao ir lá, eu recebi ajuda. Por isso eu sempre digo para o jovem, capital afetivo. Sozinho a gente não consegue e não faz nada. Foi assim que eu cheguei no agro, viu, meu caro professor? Excelente esse seu início na Jato. E essa história de cortar bambu com o Nishimura? Bom, o Nishimura é um mentor maravilhoso. O Brasil sempre teve crise. Jovens, não se espantem. Crise faz parte da vida e o Brasil... Estávamos numa crise lá, para variar, acabou o financiamento para a máquina agrícola e tal, a máquina no pátio, e aí eu falei, e agora, senhor Nishimura, estamos com crise. Ele falou, crise é bom, vai cortar bambu. Tinha um bambuzal lá perto da Jato, fui lá, cortei uns toletes, ele falava assim, tipo japonês, né? Coloca bambu mesa. O que você viu quando cortou bambu? Mas, senhor Nishimura, bambu é alto, é fino. Então, alto, fino, comprido, bate vento, vendaval forte, bambu não cai. Por que bambu não cai? Eu não sei, senhor Nishimura. O que você vê aqui no tolete de bambu? 70 centímetros, mais ou menos, liso. Aqui, agora, forma um nó. Nó, quando enrijece, quando cria força para continuar crescendo. Depois do nó, cresce de novo. Outro nó, cresce de novo. Nó é crise. Nó é quando supera a dificuldade. Nó é quando o ser humano e empresa forma caráter. Se não tem nó, não cresce. E também bambu, você vê junto. Ninguém cresce sozinho. Então, Nishimura dava aulas como essa, maravilhosas, como uma vez ele me perguntou, o que é mais importante, Tejon? É o pão ou é a palavra, né? E eu falei, senhor Nishimura, é o pão é comida. Ele falou, sem palavra não tem pão. Palavra é que ensina a fazer, ensina a plantar, ensina a colher, ensina a produzir farinha. Sem palavra não tem pão. Palavra é ensinamento, é tudo. Palavra é como água. Boa palavra é como água boa, cria vida. Má palavra, água ruim, mata a vida. Palavra, fundamento de tudo. E ele deixou um legado maravilhoso, a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, que ele criou quando eu estava lá ainda, trabalhando com ele, cujo objetivo maior dele era formação de caráter de seres humanos. Ou seja, que sorte eu tive
praticamente meu primeiro emprego de verdade para valer, trabalhar ao lado lá dessa família, desse grupo de ciência e tecnologia. Lançamos a primeira colheitadeira de café do Brasil, umas coisas realmente sensacional. Muita sorte também existe na vida, viu, professor? Excelente. E também a sua interação com os diretores da Agroceres, empresa de melhoramento de milho, o Antônio Secundino de São José, o Ney Bittencourt, como que foi a interação com eles? Bom, depois desse período na Jato, eu recebi um convite para a Agroceres, em São Paulo, né? Eu casado, etc. Eu queria retornar a São Paulo. E o convite da Agroceres foi precioso. E aí, ao chegar na Agroceres, naquela época, estava lá Antônio Secundino de São José, fundador, o pai da semente híbrida de milho, e estava lá o doutor Ney Bittencourt de Araújo, que era o seu presidente. Então, o convívio com esses dois homens, eu diria que do ponto de vista da formação, da minha maturidade com relação ao agribusiness, porque o Ney Bittencourt de Araújo, ele já tinha estudado em Harvard, e já em 1978, 80, ele falava do conceito do complexo, do sistema de agribusiness. E quando cheguei na Agroceres, ele me mandou estudar. E eu fui estudar em Harvard, eu comecei a ter a mesma visão estratégica do Ney com relação ao que é este sistema de agribusiness que foi traduzido aqui no Brasil para agronegócio. Então, eu pude participar como o mentor número 1 do agronegócio brasileiro, toda a década de 80 e tudo aquilo que nós fizemos com relação à Agroceres. E o Antônio Secundino de São José, o pai do Ney, um homem de um caráter humano simplesmente fantástico. Ele dizia, se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. E nós fizemos naquela altura, com a Agroceres, muito mais do que um negócio de sementes. Nós fizemos com a Agroceres, naquela altura, praticamente uma política do milho no Brasil. Nós entendíamos que o Brasil, naquele período, 82, por aí, 81, era um país que produzia cerca de 40, 45 milhões de toneladas de grãos, e nós dizíamos, nós temos que produzir 100 milhões. E para produzir 100 milhões, o milho, ele é plantado em todos os cantos do Brasil, e ele tem condição, vocês agrônomos sabem muito bem disso, de atingir produtividades espetaculares de 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os concursos de produtividade de milho da Agroceres, os campeões colhiam 15, 16, 17 mil quilos por hectare desse cereal, onde os Estados Unidos já era um sucesso espetacular com relação ao milho. Portanto, na Agroceres, com o Ney, eu me transformei em alguém que adquiriu uma maturidade e um conhecimento, e eu digo a vocês que eu provavelmente jamais seria quem sou se eu não tivesse este convívio com o Ney Bittencourt de Araújo, e se não pudesse usufruir da qualidade humana do pai do Ney, o Antônio Secundino de São José. Portanto, na minha vida profissional de marketing, formado com administração de marketing, professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, professor na Fundação Getúlio Vargas de marketing. Hoje eu sou professor na França com agribusiness e marketing, mas eu quero dizer a vocês, agrônomos, ciências agrárias, os meus 3 maiores mestres de marketing foram 3 agrônomos. Zé Maria Jorge Sebastião, lá de Pompeia, ele era da Exalc, e 2 agrônomos espetaculares de Viçosa. O Antônio Secundino de São José, que acreditava como ninguém no poder da comunicação, e o Ney Bittencourt de Araújo, que acreditava na importância de se comunicar, não só com o campo, de se comunicar com todo cidadão brasileiro. E nós realizamos, naquele período, um trabalho exponencial com a Agroceres, graças à existência dessas pessoas lá,
de um corpo de gente muito evoluído, de gestores e de equipes, mas, fundamentalmente, devo Antônio Secundino de São José, Ney Bittencourt de Araújo. Não seria quem sou se não tivesse convivido com essas duas personalidades de Viçosa, lá naquela Agroceres que eu não esqueço nunca. Ele me batizou, como era um hábito do velho Secundino. Todo novato que entrava na Grosseria tinha que ser batizado. E o que era o batismo? Era numa unidade de produção, quando eu tinha lá uma reunião. A minha foi em Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo. Fui para lá, estava lá o Secundino. Ele não perdeu tempo. E o batismo era muito curioso. Ele pegava esterco de vaca, com gelo numa bacia, você ficava de cueca, e lá vinha o velho Secundino e jogava aquela estercalhada com gelo, e você tinha que gritar: viva Grosseres, viva Grosseres, viva Grosseres. Então, o batismo formal pelo qual eu passei foi esse, e logo depois tomamos ali uma deliciosa cachaça, e como eu toco violão e música, o Secundino amava, adorava música, e logo começamos a cantar juntos lá umas músicas sertanejas daquele tempo. Ou seja, a experiência do batismo com o velho Secundino foi essa, e era muito, muito querido. O esterco da vaca, para que você pudesse dizer mesmo que você meteu seu pé aqui no barro de verdade. Muito querido. Nós sabemos que você representou a Agroceres no Japão. Algum fato curioso daquela época? Fui lá tratar de negócios no Japão, a gente tinha uma área de hortaliças, e fui lá fazer negociações com a Sakata Company, né? Lá no Japão. E aí o negociar com os japoneses, né, é muito interessante, porque você, termina o primeiro dia, começa o segundo como se não existisse o primeiro. O terceiro dia, começa o terceiro dia como se não existisse o segundo e o primeiro. Você sempre estava começando, né, as coisas. E terminava o expediente às 6 da tarde, vamos para o bar. O bar, comer e beber. Não tem jeito. E se você não bebesse, você não era confiável. Então, campai. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, estamos passando. Acho que no quinto dia, estava lá, acho que a gente bebeu um pouco demais. Eu saí do restaurante, eles quiseram me levar no hotel, eu falei, não precisa, eu vou a pé, eu vou sozinho. E eu esqueci o nome do hotel. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, eu esqueci o nome do hotel. Eu me perdi, eu não sabia para onde ir. E meio de fogo, acho que me ajudou. Entro num bar lá no Japão, e lá naquela época os bares eram de pessoas e só amigos ali iam, eram aqueles bares meio fechados. Uma escadaria, eu desço a escadaria, abre a porta lá um japonês, ele me pergunta, olha, aqui o bar é privado, é privê, né? Eu falei, meu amigo, eu sou brasileiro, temos lá muitos japoneses, o Brasil tem uma colônia japonesa maravilhosa, eu sou brasileiro e eu estou perdido, eu não sei onde é meu hotel, sem nada. Aquele cavalheiro me fez entrar dentro do bar, o bar só tinha homens, com luz assim nas mesas, um ambiente meio soturno, e ele falou lá em japonês alguma coisa, aí todo mundo, blá, blá, blá. E aí eu falei para eles, olha, eu fiz um discurso, às vezes tá um pouco de fogo ajuda, fiz um discurso sobre o Brasil, o Japão, e que eu estava impressionado com as coisas do Japão, etc. Ficamos por ali mais 1 hora ali. Terminou lá o tempo, que eles também tinham que ir embora, e aí eles falaram assim para mim, não, vamos achar o teu hotel. Eu falei, vamos ver como, né? Saímos, mais ou menos uns 15 japoneses comigo, saímos juntos. Fomos num primeiro hotel que tinha do lado, e eles falaram assim, o nome do hotel, você vai lembrar? Eu falei, espero que sim. Aí o porteiro desse outro hotel lá começou a ler os hotéis ali de Yokohama, que é onde eu estava.
leu tal, aí falou um nome, Yokohama Kokusai Hotel. Até hoje, eu não esqueci. Falei, é esse, Yokohama Kokusai Hotel. Os 15 japoneses foram comigo até o Yokohama Kokusai Hotel. A porta abriu, um deles entrou comigo para se certificar que ali era o hotel que eu estava. Certificou, voltei para a porta, todos nos abraçamos, eles foram embora. Eu não esqueci nunca essa experiência fascinante. Me perdi em Yokohama e esses japoneses desse bar me levaram até o meu hotel, se certificaram que era ali e fomos embora com um grande abraço. Fantástica experiência que a gente tem na nossa vida profissional. O capital afetivo se manifestando novamente. Muito, Boren, muito, demais. Como é importante isso na vida, no comércio, nos negócios, e como é importante para qualquer jovem que está aí que nos vendo, nos assistindo, na relação com os colegas, na relação com professores. Nossa, o capital afetivo é muito importante. Aprenda logo, porque é um patrimônio que você recebe de graça do mundo, de graça. Voltando à questão mais técnica, como que o agronegócio nasceu? O sistema, o complexo de agribusiness nasceu em Harvard, nos anos 50, pelo professor Ray Golder, dois professores, Ray Golder e John Davis, que olharam que não existiria agricultores sem a ciência, sem sementes, tecnologias, química, micronutrientes, fertilizantes, máquinas, não existiria. E essas duas coisas também não existiriam se não houvesse agroindústria. Indústrias de alimento, de bebida, processadores, armazenagem, logística. Isso também não existiria se não houvesse consumidores, consumo, supermercados, cadeias de fast food. Ou seja, ele viu que isto era um sistema que se interconectava. E quanto melhor esse sistema fosse gerenciado, quanto melhor, desde a ponta do consumidor final até o geneticista, até a ciência, quanto mais isso fosse orquestrado, regulado, gerenciado, melhor essa cadeia produtiva seria comparado a outras cadeias produtivas onde houvessem conflitos. Então, os conflitos nos elos das cadeias produtivas, eles faziam mal para a cadeia produtiva, porque um elo levando vantagem sobre o outro, chega uma hora que o outro fica muito debilitado, esse outro elo que levava vantagem no tempo, ele vai pagar um preço também por isso. Então, esta era a visão, é a visão de Ray Goldberg, que ainda é vivo, não é? Eu acho que a gente tem um exemplo muito rico no Brasil com o algodão, onde houve um completo desmanche das cadeias produtivas do algodão até 1988, por aí, e daí para frente houve uma retomada do algodão, por exemplo, sob uma visão muito bem orquestrada de cadeia produtiva da ciência, agricultores, sustentabilidade, responsabilidade social, selo, eu sou algodão do Brasil, etc. Elos com a indústria têxtil. Tem o Marcelo Duarte, hoje um membro da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, lá em Singapura, trabalhando, ou seja, um conceito muito mais bem orquestrado, para dar um exemplo para vocês, de uma cadeia que quase desmoronou, para uma cadeia que se regenerou, né? Esta, por exemplo, do algodão. Então, o Ray Goldberg e John Davis enxergaram isso. O Ney Bittencourt foi um pioneiro no contato, no estudo com esses homens já na década de 70. E depois um grupo de brasileiros patrocinados pelo Ney, onde eu estava, Décio Zilberstein, que criou o programa Pensa na USP, em São Paulo, Ivan Vedequim, Antônio Pinaza, um grupo de brasileiros ali da Agroceres foram patrocinados pela Agroceres para estudar lá em Harvard. Então eu fui, estudei lá com o Ray Goldberg e voltamos com essa consciência toda. A partir disso, já no início dos anos 90, o Ney criou a ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, exatamente com esse espírito de ser uma associação que integrasse a visão completa das cadeias produtivas. Então, agribusiness, agronegócio,
é isto, ele não é sinônimo só de agropecuária, ele não é sinônimo só de agroindústria, ele não é sinônimo de supermercado, ele não é sinônimo de semente, ele é um complexo que tem que se reunir. Este é o fundamento do agronegócio e como nós temos muito para fazer quando nós olhamos a necessidade de um planejamento estratégico das cadeias produtivas. Do A do abacate ao Z do zebu, é tudo oportunidade. Mas essa oportunidade só se realiza efetivamente numa conjunção das cadeias produtivas que nós batizamos aqui no Brasil de antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira das fazendas. Excelente. Nos parece também, Tejon, que muitas pessoas têm uma visão distorcida do marketing. Na sua perspectiva, o que é de fato o marketing e como que ele se incorpora no agro? Professor Borém, o marketing é uma coisa muito simples da gente entender. Significa nós compreendermos que a administração de marketing é uma filosofia centrada em gente consumidora. Então, seja qual for a sua atividade, você coloca o ser humano no centro da mesa. E aqui vai algo importante para a gente compreender. Um dirigente de marketing no campo do agronegócio, ele não existe para fazer o que os agricultores querem. Ele existe para, junto com cientistas e pesquisadores, desenvolver aquilo que os agricultores precisam, mas ainda não sabem que querem. E esse aprendizado eu tive na minha experiência de vida concreta, porque ninguém pediu para o velho Secundino: nós queremos uma semente híbrida de milho. Ninguém pediu, ninguém queria. Para vender saca de semente de híbrida de milho no início da vida do Secundino, ele teve que dar em troca. O agricultor pagava alguma coisa que achasse que teve mais valor naquela semente. Era praticamente troca, barganha. Ninguém pediu, queremos uma colheitadeira de café. Não havia um clamor. Queremos um herbicida, queremos agora bioinsumos, queremos uma semente geneticamente trabalhada. Ninguém pediu. Plantio direto. O Bart e o Frank Dijkstra, lá nos Campos Gerais do Paraná, foram atrás da solução de plantio direto, porque tiveram um enorme incômodo, uma enxurrada lavou a lavoura dele, ele ficou incomodado e foi ver como é que resolvia o incômodo, e foi atrás dos conhecimentos do plantio direto, do no-till americano. E eles eram chamados, o Bart era chamado de alemão louco. Ninguém acreditava neles. Sementes, ninguém... São agrossérios. Sementes com potencial para 12, 13, 14 mil quilos por hectare. A produtividade média em 1985 é de 2.000. Hoje mesmo eu vi produtividade média do milho no Brasil, 4.600 quilos por hectare. De sementes que permitem, bem trabalhado, lavouras grandes, 7, 8 no mínimo. Vocês sabem disso. Então, tudo que existe no campo do agronegócio, ele não foi exatamente inventado por pedido de consumidores, de clientes. Ele foi olhado com uma visão de pesquisa, numa antevisão de o que a sociedade precisaria, de quais são as imperfeições, no caso dos agronômicos ou técnicos veterinários. Eu lancei no Brasil, na Agroceres, a genética da Agroceres Ross, uma genética avícola. Aquela genética avícola, quando nós lançamos, ela não era a galinha que se produzia no Brasil. A galinha daquela época no Brasil era o peso na granja. A Agroceres Ross era valor no desmanche do frigorífico. Mudava todo o trabalho de manejo, todo o trabalho da integração. Ninguém queria. E os geneticistas que inventaram isso? Eram caras lá na Escócia, lá no Reino Unido,
que anteviam para onde iria o mundo do consumo da carne de frango, para desmanche, para partes, para pedaços, processos, e para um consumo que seria um consumo cotidiano e diário, simples de fazer. Naquele período, consumíamos no Brasil um bifinho de boi todo dia, e o frango era comida de final de semana, frango com macarrão, e todo dia era um bifinho. Mudou completamente a partir da tecnologia de altíssima produtividade, conversão, valor no desmanche do frigorífico, distribuição. Inclusive, aquelas assadeiras que ficavam girando e ficam girando o frango em tudo que é padaria, bar, cantos aí de periferias do Brasil, aquilo foi de uma revolução gigantesca na distribuição. Então, o marketing do agronegócio, ele existe para o profissional de marketing, de administração de marketing, ele precisa ter, se ele está no antes da porteira, ele precisa ter um elo brutal e total com os cientistas, com os pesquisadores. É junto com os pesquisadores e os cientistas que você vai trabalhar e aumentar a velocidade da adoção daquela tecnologia, porque depois, para adotar, é um outro obstáculo. 10%, 12% adotam as inovações com velocidade, porém 89% não. Então é muito importante que tenha comunicação, vendas, canal, distribuição, persuasão, e aí é onde entram principalmente as estratégias de comunicação, propaganda, vendas e tudo. Quando a gente olha no Brasil um plano ABC, agricultura de baixo carbono, um plano ABC+, como a Mariane Crespolini, lá do Ministério, Fabiana Vilar, coordenam esse trabalho espetacular. Aquilo é um programa de marketing. Produto, ciência, tecnologia, métricas, aquilo é um produto feito. O que é que falta para esse produto? Mais visibilidade. Então, marketing não é só comunicação, não é só propaganda. Marketing é a concepção estratégica de uma inovação. É o produto, é como é que vai ser o preço, como é que vai ser a distribuição, tudo isso. Agora, nós temos aqui no Brasil extraordinário com falta de visibilidade. E quando a gente vai, então, para o marketing da agricultura brasileira, nós temos realidades espetaculares, como, por exemplo, 52 milhões de hectares dentro do programa ABC, mas nós não temos percepção da existência disso na sociedade urbana brasileira e nos nossos clientes internacionais. Então, nós temos no Brasil realidades bem elaboradas e nós temos uma carência muito grande de propaganda, comunicação, vendas, dar percepção àquilo que já existe de bom. E, por outro lado, a gente tem sempre um processo gigantesco de inovações, inovações, inovações. Então, quando você vai para o mundo do alimento, quando você vai para uma empresa como Unilever, como Nestlé, ou uma agroindústria dessa, o trabalho do dirigente de marketing lá é educação e desenvolvimento do consumidor final com relação à nutrição e cada vez mais um diretor de uma Unilever, de uma Nestlé, de uma companhia desse tipo, precisa se relacionar com o pessoal da ciência, aqui atrás, e precisa se relacionar com o pessoal do campo. E cooperativas. Cooperativas significam a fórmula pela qual agricultores podem fazer marketing e criar marcas. Um exemplo maravilhoso brasileiro, Aurora, o sistema Aurora Alimentos. É um show do ponto de vista de estratégia de marketing dessa cooperativa, competindo com as maiores companhias agroindustriais do planeta. Portanto, temos marketing. O que a gente não pode é ficar associando marketing com enganação, com besteira, marqueteiro. Isso não é marketing, isso é enrolação, engano, safadeza. O marketing tem todos os fundamentos éticos, assim como tudo na vida, tem o ético e tem o não ético. Marketing ético é um trabalho de desenvolvimento do ser humano em todo o processo das cadeias produtivas. E esse agro brasileiro tem nos dado muita satisfação, mas como que você vê o agro brasileiro nos próximos anos? Que desafios nós teremos? Olha, infelizmente faleceu no dia 7 de setembro deste ano, de 2021,
1921 faleceu um grande homem, agrônomo, Fernando Penteado Cardoso. Aliás, outra sabedoria de marketing. Fernando Penteado, ele fundou a Maná lá no passado, criou um slogan maravilhoso com o Maná do Bandudá, né? O Pero Vaz de Caminha escreveu: aqui se plantando tudo dá. Ele, muito vivo, não. Se não adubar, não dá. Com o Maná do Bandudá. E deixou um legado maravilhoso numa fundação, AgriSul, Agricultura Sustentável. O Fernando Penteado Cardoso, na última conversa que eu tive com ele, ele faleceu agora com 106 anos. E a última conversa que eu tive com ele, ele tinha 104 anos. Eu perguntei: quais são as duas coisas mais importantes que você deixaria uma mensagem para um jovem? Ele falou duas coisas: nunca se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência. Segunda coisa, não tenha medo do mercado. Se você tiver medo do mercado, você fica covarde. Então, com relação a essa sua pergunta, professor Borém, o Brasil cresceu 251,7 agora nessa safra, última previsão do IBGE, bilhões de toneladas. Nova safra, previsão aí do Conab, 289 milhões, então por aí. Ok, crescemos, mas não é o suficiente. Nós precisamos e podemos crescer muito mais, porque o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto Brasileiro, é muito pequeno perante o mundo, perante a dimensão que nós temos. E nós conseguimos o conhecimento de gerar riqueza a partir desse sistema de agribusiness. No mundo aqui tropical, com ciência, tecnologia, produtores valorosos, cooperativas, agroindústrias, exportação, mercado interno, supermercados, nós conseguimos criar uma grande riqueza. 26,6% do PIB do Brasil, na minha opinião, é mais, 1/3 do PIB no mínimo, é o complexo de agronegócio. Então, quando nós olhamos os próximos 10 anos, o que a gente vê? Oportunidade. O Brasil, na minha visão, terá que dobrar de tamanho até 2030. Nós podemos sim, e temos que ter sim, um plano de 500 milhões de toneladas de grãos. Em dólares, o tamanho do agribusiness brasileiro depende da taxa de dólar, 400 bilhões de dólares. A nossa meta em dólares, no complexo inteiro, tem que ser de 1 trilhão de dólares. Dobrar o tamanho de grãos. Fruticultura. Nós praticamente não fazemos nada com relação à fruticultura brasileira no mundo. Consumo per capita no Brasil é menos do que a metade do que indica a Organização Mundial de Saúde. E nós somos o terceiro maior produtor em volume do mundo. Então nós temos oportunidades em tudo, do A do abacate ao Z do zebu. Para dobrarmos de tamanho, realizarmos riquezas no país, inclusive agora esse mundo da bioeconomia, do carbono, né, do ESG, meio ambiente, responsabilidade social, governança, todo esse mundo que gera muita riqueza. Imagine o valor de mercado de uma Amazônia. Qual é o valor de mercado da Amazônia? Se o valor de mercado da Apple é maior do que o valor do PIB do Brasil. Quanto vale a Amazônia para o mundo sustentável, gerando riquezas, trabalhando ali com cooperativas, com seres humanos ali desenvolvidos em negócios sustentáveis, com responsabilidade social? É um valor gigantesco. Então, o Brasil tem que multiplicar por 3 o tamanho do seu PIB, que hoje é na casa de 1,5, pequeno, 2 trilhões, quando a taxa do dólar deixar de ser 5,3, que seja 2 trilhões de dólares para um país como o Brasil. A China é 16, Estados Unidos é 22, o mercado como o europeu é 19, 20. O Brasil desse tamanho, com esse potencial imenso, tem que ser um país de 5, 6 trilhões de dólares de PIB. Para que ele seja 5 trilhões de dólares de PIB, o agribusiness brasileiro vai ter que dobrar de tamanho e talvez até um pouco mais, com agroindustrialização, comércio, serviço, logística, acesso a mercados internacionais, desenvolvimento do mercado interno, geração de empregos. Então, nós temos um patrimônio genial na mão, que é o conhecimento do agro, e tudo o que tem que ser feito aqui. Bioinsumos, programa ABC,
nacionalização de muitos insumos, de muitas tecnologias, desenvolvemos unidades industriais para coisa que hoje nós fazemos fora, não ver com aquela ideia utópica de que tem que ser independente em tudo, que isso não existe. O mundo é interdependente. Mas nós temos muitas oportunidades aqui de realização de empregos, investimentos no antes da porteira, no dentro da porteira, no pós-porteira das fazendas. Portanto, vocês estão, jovens, no melhor mercado do planeta Terra, no melhor país do planeta Terra. E digo uma coisa a vocês, brasileiros. Eu dou aula a alunos internacionais na França, a alunos da África, da Ásia, da Índia, do mundo inteiro. Eles vêm ao Brasil passar 2 meses aqui. A coisa mais difícil que tem é colocar no avião para mandar embora, porque eles ficam apaixonados pelo Brasil. Porque o Brasil tem problema? Tem. Mas é maravilhoso. Tem tanta coisa para aperfeiçoar. E quando esse pessoal de África, de Ásia, de Índia, leste europeu, vem esta coisa aqui brasileira, eles ficam realmente encantados com o nosso Brasil. Excelente. Esse insight que você nos passa para aqueles que te ouvem, é muito motivador. E você é um profissional e um ser humano muito admirado, muito respeitado pela sua competência, pela sua trajetória. E gostaria de saber se você quer deixar mais alguma mensagem final para aqueles que agora te ouvem. Olha, deixo sim. Todos nós aqui, brasileiros, e todos vocês que estão conosco aqui nesse encontro, se vocês se perguntarem de onde eu vim, quem foram meus pais, quem foram meus avós, os mais jovenzinhos, procurarem saber quem foram os bisavós, de onde nós viemos, a gente precisa ter uma consciência muito grande de responsabilidade. Porque nós viemos de pais, avós, bisavós, tataravós, de grande sofrimento. As pessoas que vieram para o Brasil, imigrantes, portugueses, nos misturamos aqui entre todos, nos misturamos entre todas as raças, e criamos uma civilização tropical, única no mundo. É a maior mistura de raças do planeta Terra. E nos reunimos, nos casamos. Temos filhos que são misturas de vários melting pot, como chamariam os geneticistas. Então, o que eu peço muito a você, jovem, é que compreenda que nós herdamos um país, herdamos uma realidade que foi construída com extremo sacrifício. É uma realidade perfeita? Não. É uma realidade imperfeita. Porque tudo no mundo é imperfeito. Agora, os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, imagine o sofrimento que essas pessoas tiveram, largando suas terras, os seus lugares, vindo para o Brasil e enfrentando aqui este país, século XIX, início do século XX, e com todas as dificuldades, todas, construímos uma nação que desde 1970 se encontra dentro das 10 maiores economias do mundo. Agora está na 12º lugar, mas isso passa, vai recuperar. Ou seja, uma nação nascida e surgida da dificuldade, de imensos incômodos. Portanto, quando nós olhamos o Brasil, que nós recebemos, de quem nós recebemos, e tudo o que tem nele para a gente fazer e aperfeiçoar, eu diria, nós somos sortudos. Nós estamos no lugar mais fascinante do planeta Terra, com uma missão encantadora com relação ao planeta, que é segurança alimentar, segurança energética, uma competência no cinturão tropical no planeta. Nós representamos para o mundo uma grande bênção. E, principalmente, nunca podemos perder a afetividade, o carinho, a amizade, aquilo que quando a gente chega no mundo e diz eu sou brasileiro, as pessoas parecem que já
abrem a porta para você. Nós não podemos jamais perder isso. Então, eu pediria intensamente, neste momento, que a raiva, a briga, um contra o outro brasileiro, que isso fosse banido e afastado. E como meu amigo Roberto Rodrigues, querido amigo, ex-ministro, sempre diz, o alimento é a paz, o agro é a paz, e nós estamos no negócio da paz. E como o poeta Camões, português, escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. Bem-vindos, jovens de Viçosa, de toda essa área de ciências, o patrimônio do conhecimento, usufruam, criatividade e, principalmente, Brasil, o país mais encantador do planeta Terra, na nossa mão. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado, Tejon. Suas palavras realmente encontrarão eco na vida de muitos jovens, Brasil afora, que estão nos assistindo e certamente terão um impacto que nós não conseguiríamos mensurar. Mas tenho certeza que todos vão apreciar esse momento da nossa conversa. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Professor, e quero visitá-los aí já no campus maravilhoso. Grande abraço. Por favor, nos avise. Obrigado.